Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o irmão José Rodrigues, aqui da Igreja Assembleia de Deus em Governador Ache. Quero dizer para os irmãos que para mim é um motivo de alegria estar participando com vocês desse trabalho especial. E eu quero trazer uma reflexão da Palavra de Deus para que nós venhamos a ser fortalecidos pela Palavra do Senhor. O texto que eu tenho para nós refletirmos nessa ocasião é o texto encontrado no livro de Daniel. Daniel, capítulo de número 2. Nós estaremos lendo do versículo 12 até o versículo de número 19. Louvado seja o nome do Senhor. Se você tiver uma Bíblia na sua casa, você pode acompanhar conosco a leitura da Palavra de Deus e observar quão grandioso é o Deus que nós servimos. Glória a Deus. O texto sagrado nos diz: Então o rei se irou muito e enfureceu-se, e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Saiu decreto segundo o qual deveriam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Versículo de número 14. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E ele perguntou a Arioque, o oficial do rei: por que se apressa tanto o mandato da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Ao que Daniel se apresentou ao rei e pediu que ele desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Versículo de número 17. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Versículo de número 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, pelo que Daniel louvou o Deus dos céus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós vemos nesse texto sagrado como Daniel ele nos traz uma lição muito importante para as nossas vidas. Daniel, nesse texto que lemos, ele vai nos trazer uma lição de como nós agirmos em tempos de crise. Como nós nos portarmos em tempos de calamidade, em tempos de situações difíceis. Louvado seja Deus. Acredito que todos os irmãos que estão nos acompanhando conhecem esse texto sagrado, conhecem a história de Daniel e seus amigos, conhecem o livro de Daniel. E nós vemos aqui, no capítulo de número 2 do livro de Daniel, que no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor ali tem um sonho, e a Bíblia diz que esses sonhos que Nabucodonosor teve, o deixou muito perturbado. E aqueles sonhos que Nabucodonosor teve, a Bíblia diz que fez com que Nabucodonosor perdesse o sono. Ou seja, foi algo que deixou o rei muito preocupado. Ele ficou muito aflito com aquela situação, sem entender aquela situação. E a Bíblia vai falar que ele procura formas de entender aquela situação. Glória a Deus. E a Bíblia vai falar que ele convoca ali os sábios, os astrólogos, as pessoas que conseguiam fazer interpretação naquela época. E a Bíblia diz que aquelas pessoas, ao se aproximarem do rei, elas são colocadas diante de uma situação muito difícil, uma situação muito complicada. Porque o rei, ele usou ali de astúcia. E ele, para não ser enganado por alguém, ele diz o seguinte: vocês não simplesmente vão interpretar o sonho. Eu não vou contar o sonho para vocês.
mas vocês terão que saber o que eu sonhei e vocês irão me dar a interpretação. E a Bíblia diz que os sábios ali daquele reinado, os homens que eram inteligentes, que se diziam capazes, eles dizem: não há ninguém que possa fazer isso. Não há ninguém que possa entender, que possa saber o que você sonhou e venha interpretar. E eles são colocados diante dessa situação. E a Bíblia vai dizer que o rei, ele se ira muito com aquilo. É o texto que nós lemos nessa ocasião. O texto que nos fala, o versículo de número 2. Então o rei se irou muito e ficou enfurecido e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Agora eles estavam diante de um castigo terrível. Estava proposto ali para eles a morte. Eles seriam mortos se não conseguissem interpretar o sonho do rei, se não conseguissem decifrar o que o rei havia sonhado e dar a interpretação para o rei. Olha que situação difícil. Meus queridos irmãos, mas ali na Babilônia havia homens de Deus. Eles haviam sido levados cativos. Todos nós conhecemos a história de Daniel e seus amigos e dos demais que haviam sido levados para a Babilônia. E aqueles homens de Deus, apesar de estarem ali em uma situação difícil, uma situação muito complicada, uma situação de cativeiro, eles não perderam a confiança no Deus dos céus. E nós vemos aqui que são chamados os sábios. E entre esses sábios, quando nós vemos, como a palavra de Deus nos fala, estava Daniel e seus amigos. Glória a Deus. E agora, meus queridos irmãos, nós vemos que Daniel, ele usa de sabedoria. A Bíblia vai nos dizer que Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque. Ele usou de prudência, ele foi sábio. Ele falou de forma sábia ali ao comandante. Ele disse: por que essa pressa toda? E Daniel vai até o rei. E Daniel pede um tempo para o rei. E ele diz que a solução haveria de ser encontrada. Louvado seja Deus. E Daniel, no versículo de número 17, ele nos fala algo bem interessante, meus queridos, e aqui eu trago para você nessa ocasião. Daniel, ele chama os seus amigos para falar com Deus. Daniel vai para casa, conta a situação para Ananias, Misael e Azarias, que eram seus companheiros ali de luta, de oração. E Daniel, no versículo de número 18, ele fala para os seus amigos: olha, nós vamos pedir ao Deus dos céus, nós vamos nos unir em oração e pedir ao Deus dos céus que Ele nos dê a resposta sobre esse mistério. Nós vamos pedir ao Deus do céu que Ele haja com providência diante dessa situação. E eles fizeram dessa forma. Louvado seja Deus. Eles clamaram ao Deus do céu. Eles buscaram a resposta de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer para você, meu querido, eu não sei como você tem enfrentado a situação que nós estamos passando, mas eu quero me unir com você em oração. Eu quero que nós nos unhamos em oração, porque através da oração nós iremos obter a resposta. Deus irá agir com providência no meio das nossas vidas. Essa situação difícil vai passar, porque Deus irá agir com providência. Nós precisamos crer assim como Daniel, mesmo cativo, mesmo ali quase à beira da morte. Daniel, ele clama ao Senhor, ele pede ao Senhor a misericórdia de Deus, juntamente ali com seus amigos. E nós vemos, meus queridos, no versículo de número 19. Então, foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, pelo que Daniel louvou ao Deus dos céus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero dizer para você, meu querido, que quando nós oramos, Deus age com providência. E quando Deus age com providência, nós devemos fazer como Daniel fez.
Daniel agradeceu a Deus, Daniel louvou ao Deus dos céus, engrandeceu o nome do Senhor. Glória a Deus. Em tempos de crise, em tempos de situações complicadas, adversas, busque a Deus. E eu quero dizer para você, quando a vitória chegar, não só quando a vitória chegar, mas todos os dias da vida, louve ao Senhor, engrandeça ao Senhor, bendiga o nome do Senhor. Saiba de uma coisa, isso vai passar. Deus está no controle de tudo. Creia no poder de Deus. Acredite que no momento certo, Ele estará agindo. No momento certo, a vitória vai chegar. Louvado seja Deus. E eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus.